somente no primeiro semestre deste ano, a Venezuela registrou 625 denúncias de violações dos direitos humanos e liberdade de expressão pelas forças de segurança do governo de Nicolás Maduro. Deste total, 240 casos envolvem o trabalho da imprensa. 206 profissionais foram vítimas dessa violação. A situação é agravada ainda mais por causa da repressão do governo à cobertura da pandemia do novo coronavírus. Antes da crise, a CNN Brasil entrou na Venezuela e acompanhou a rotina dos profissionais de imprensa no país. Pela primeira vez, jornalistas vítimas da violência romperam o silêncio. A reportagem é de Daniel Mota, Renan Fiuza e Renan de Souza. O direito de informar. Aqui vivimos uma guerra diária. Reprimido por quem deveria proteger a democracia. He sido víctima también de cuerpos de seguridad, de policía. Me ha agredido la Guardia Nacional, me ha agredido la Policía Nacional. Y me cayeron a tiros, en pierna, en la Guardia Nacional. Redações vazias. Jornalistas presos. Me agarran y nunca me permitieron una llamada ni mis familiares ni mi abogado. A imprensa mundial expulsa do país. CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela. A pobreza que só cresce. E a tentativa de calar quem pede transparência. Estaba cambiando el taco para Univisión, recibo un tubazo en la cabeza. Durante los golpes me logra jalar por el bolso y lo único que me dijo fue corre que tienen pistolas y empecé a correr. Los periodistas son considerados enemigos. Do alto, a aparente calmaria da capital venezuelana, Caracas, esconde uma realidade de contrastes. A impressão é de que existe uma linha imaginária que divide a cidade em duas. De um lado, os apoiadores do governo, uma área controlada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O país de diferentes realidades vive a hiperinflação que fez o Bolívar, moeda local, praticamente sumir do mapa. Não é difícil caminhar pelas ruas e dar de cara com uma pobreza escancarada, onde os opositores de Maduro tentam ganhar força. Em meio a tudo isso, vozes que deveriam denunciar tanta miséria, cada dia mais são silenciadas. Progresivamente se ha venido acorralando el derecho a la libertad de expresión e información con una serie de políticas para promover una hegemonía comunicacional por parte del Estado. A defesa do jornalismo independente se tornou uma luta diária. Pero si algo podríamos nosotros tomar es que somos muy astutos. El que continúa haciendo periodismo en Venezuela tiene que ser muy astuto. Ser astuto significa encarar um perigo que vai muito além do ofício de reportar o que se vê. A CNN Brasil entrou na Venezuela. Muitos jornalistas, pela primeira vez, romperam o medo e o silêncio sobre a falta de liberdade. Esse aqui é um ponto bastante emblemático da cidade, dessa luta dos jornalistas, mas, acima de tudo, da população contra qualquer tipo de violência. Como dá para ver aqui atrás, tem vários nomes nesse muro, a gente está no coração de Caracas, e esses nomes são de jovens, de estudantes, mas também de profissionais da imprensa que, infelizmente, ou acabaram se ferindo gravemente, ou então acabaram perdendo a vida em alguma manifestação, em algum confronto envolvendo aí as forças nacionais de segurança daqui do país. Se vestir para a guerra. É assim que os jornalistas partem para as coberturas dos acontecimentos de maior tensão.
policías y guardias. Esos son los primeros de los que nos tenemos que cuidar los periodistas en Venezuela. Si tu chaleco dice esto, aquí atrás, más rápido van en tu contra. Es increíble, pero es así. Em 2019, 79 profissionais de imprensa foram presos ou detidos pelas forças de segurança do Estado enquanto trabalhavam. O número é 36% maior do que no ano anterior. O levantamento é da ONG Espaço Público. A liberdade de expressão em Venezuela continua sendo ameaçada e estamos vendo com enorme preocupação casos de detenções e processos arbitrários contra periodistas, contra personal de salud, incluyendo médicos, que denuncian la realidad que vive el país. A gente está chegando aqui na Praça Altamira para conversar com o nosso entrevistado, o Jesus, um jornalista que ficou preso por mais de um ano num presídio de segurança máxima, onde ficam os presos políticos. Ele que escolheu esse local justamente porque ele se sente mais tranquilo aqui. Disse que é um dos poucos lugares em Caracas que ele consegue transitar, ir e vir sem nenhum problema. Jesus, bien, luchando por la libertad de expresión para seguir informando al país y al mundo cómo está la vida ahora. No es difícil, no es fácil la vida aquí en Venezuela, y menos para los comunicadores sociales, menos para los trabajadores de la prensa. Depois de solto, o repórter cinematográfico começou a viver em diferentes lugares para tentar escapar da vigilância do governo. Jesus foi preso depois de denunciar abusos cometidos num presídio do país. Yo quería suicidar. Siempre que estaba fuerte, yo lo demostraba. Yo decía, mira, yo aquí no voy a salir. Durante 2019, foram registrados 467 casos em que o direito à liberdade de expressão foi violado na Venezuela, o segundo ano mais violento da história para os profissionais de imprensa do país. O número representa um aumento de 21% comparado ao ano anterior. Los periodistas son considerados enemigos. Todo aquel que haga crítica, sea defensor de derechos humanos, sea periodista o sea líder social, que no tenga una posición complaciente con el gobierno, va a ser considerado inimigo. A jornalista Nureddin Contreras fazia uma reportagem quando foi agredida por um grupo de apoiadores do presidente Nicolás Maduro. Menos mal tengo bastante cabello. Me agarraron rápido por el cabello. Yo lo que medio pude fue agarrar y agachar la cara para evitar que me cayeran algún golpe en la cara. Me mordieron un dedo. Histórias como a de Nureddin não são exceção. Jornalistas dizem que os ataques partem de grupos que apoiam Maduro e das forças de segurança do país, que são controladas pelo presidente. A crise venezuelana ganhou força nos últimos anos, depois da queda do preço do barril do petróleo e de disputas internas com empresas que exploravam o produto. O país, que sempre foi dependente das reservas de petróleo, viu a economia afundar com a fuga dos dólares. A produção caiu e os Estados Unidos pressionaram com diversas sanções. Nicolás Maduro herdou do ex-presidente Hugo Chávez um país com sérios problemas financeiros. 94% da população da Venezuela vive na pobreza, segundo a Organização das Nações Unidas. 60% em situação considerada extrema. Ainda segundo a ONU, representantes que acompanharam as últimas eleições denunciaram fraudes que favoreciam Nicolás Maduro. Luiz é um dos jornalistas mais famosos da Venezuela e afirma que já foi vítima do Estado. Estaba cambiando el taco para Univision, recibo un tubazo en la cabeza de uno de ellos. Entonces, bueno, el hecho mío fue correr. Entonces, yo agarraron las motos y me empezaron a quitar, despojar de todo, del bolso, la chaqueta. Y yo lo que hacía era seguir corriendo, pero sabía que estaba ensangrentado porque ya la sangre la tenía en todas partes. O que é mais difícil aqui em Caracas é conseguir conversar com esses jornalistas. Eles têm muito medo
A gente fica mandando mensagem, eles respondem, enfim. A gente está indo agora conversar com o Vitor Hugas, que é um caso de bastante repercussão aqui na Venezuela. Muita gente se mobilizou pedindo para que ele fosse solto. Ele ficou preso por aproximadamente um mês. Ele tem muito medo de falar sobre o caso. E é a primeira vez que ele vai conversar com uma equipe de jornalismo sobre esse assunto. Fue bastante fuerte porque me agarran y nunca me permitieron una llamada ni mis familiares ni mi abogado. Pues nos presentaron en un tribunal, nos llevaron a un calabozo y ahí estuve yo 18 días sin saber absolutamente de nadie, los funcionarios no hablaban conmigo, o sea, fue bastante fuerte. A família enfrentou dias de angústia à espera de notícias. No teníamos ni idea de dónde estaba y fue muy desesperante la situación porque no teníamos absolutamente nada, o sea, no teníamos idea de dónde estaba. Yo me imaginaba, o sea, por mi mente a veces pasaba lo peor, porque não teníamos notícias. A mãe de Valéria, a jornalista Ana Belém, foi presa depois que a polícia fechou o site de notícias em que ela trabalhava. A acusação, divulgação imprópria de dados, obstrução da administração da justiça e associação para cometer crimes. É minha mamãe. É minha mamãe. Sí, sí hace falta. Hay muchísima falta en la casa y yo puedo resolver, pero si estuviera mi mamá, yo resolviera. Y está más gordita. ¿Solo puedo hablar con ella 3 veces en la semana? Sí, 2 por teléfono y 1 en persona. Com a mãe na cadeia, é a filha que cuida da casa e também da avó doente. Para conseguir conversar com a nossa equipe, a jovem veio direto de uma entrevista de emprego. Ela teve que largar os estudos por não conseguir pagar a universidade. Minha abuela se hace un poquito mal por la cuestión de que no estamos comiendo bien en la casa. Como no estoy trabajando, no tengo como comprar comida. Ana Belém foi solta no mês de maio, 5 meses depois de ter sido presa. Tentamos falar com ela, mas a jornalista está proibida pela justiça de dar declarações. Só no ano passado, 27 estações de rádio, 4 canais de televisão, 2 jornais impressos e 2 portais web foram fechados. Um total de 35 veículos de comunicação. Esses veículos de imprensa tiveram que encerrar suas atividades, seja porque não tiveram as concessões renovadas ou se afundaram numa crise financeira. Um dos detalhes fundamentais para que o mundo entenda o que estamos vivendo em Venezuela é praticamente a desaparição de muitos meios de comunicação. Neste jornal, o El Nacional, o dono se esforça para fazer a publicação circular. Desde 2007 tenemos muchísimos problemas con el gobierno. Incluso han creado centrales de manejo de matéria-prima. Há 2 anos, o Parque Gráfico, que chegou a produzir 300 mil exemplares aos finais de semana e era considerado o maior e mais moderno da Venezuela, teve de ser desativado depois de 75 anos de história. O sentimento foi um duro. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo bastante enfado, bastante impotencia. Essa aqui é a redação do El Nacional, um dos jornais mais importantes aqui da Venezuela, uma das maiores redações. Só para vocês terem uma ideia, por aqui trabalhavam cerca de 1.300 profissionais. Só que o jornal impresso deixou de circular. Hoje o El Nacional funciona apenas na internet. E aqui estão trabalhando só 237 jornalistas. E esse é o cenário. Pouquíssimas pessoas trabalhando e muitas mesas vazias. Y aquí era la gran escuelita para formar a los nuevos periodistas, que realmente todo buen periodista de Venezuela pasó por el Nacional. Eran totalmente otros tiempos, el Nacional siempre ha sido un periódico muy vinculado con la cultura y con la política, pero siempre ha estado sido enemigo del gobierno, nunca fue un aliado del gobierno en ninguno de los gobiernos de la democracia pasada, del siglo pasado. Fue el periódico más importante de Venezuela durante mucho tiempo.
A internet se tornou a saída dos jornalistas para poder informar. Censurado e acostumado a fazer grandes reportagens, Luiz viu em um site a única possibilidade de divulgar notícias. Estás muy censurado, no puedes decir nada. Te prohíben decir palabras, te prohíben entrevistar a personalidades de la oposición. Un programa de suceso y recortaban o me censuraban todas las palabras que pudieran generar incomodidad al régimen. Y llegó un momento que me cansé de darle la vuelta. A repressão também está no mundo virtual. O governo tem bloqueado sites de notícias. Se creó el canal en Facebook, tenemos cuentas en todas las redes sociales, tenemos un canal de Telegram, tenemos cadenas de WhatsApp. Ya no lanzamos señales de humo, tenemos todas las, estamos cubiertos por donde podemos para informar a las personas de lo que está ocurriendo en el país. A investida do governo de Nicolás Maduro atingiu ainda canais estrangeiros, como a sede da CNN em Caracas. A equipe de técnicos e jornalistas foi expulsa no começo de 2017. O sinal saiu do ar depois de mais de uma década. Funcionando apenas pela internet, o âncora deu a notícia para a população. A medida extrema ocorreu após uma reportagem que revelou um esquema ilegal de emissão de passaportes e vistos venezuelanos a pessoas ligadas com grupos terroristas. A investigação levou mais de um ano. Milhares de documentos foram reunidos e as entrevistas ocorreram em 4 países diferentes. CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube para que así tengan acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera. A crise humanitária que assola a Venezuela já forçou quase 5 milhões de venezuelanos a deixar o país, segundo a ONU. Os dados revelam que o Brasil é um dos principais destinos. Mais de 200 mil pessoas vieram para cá. O Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça apontou que cerca de 40 jornalistas venezuelanos vivem atualmente no Brasil na condição de refugiado. Em São Paulo, encontramos o Carlos. Na Venezuela, ele era jornalista. Aqui, cozinheiro. E aqui em São Paulo eu fui também procurando parte de coisas na minha área, mas aí aprendi a fazer outras funções, outras carreiras. Em 2017 eu consegui abrir meu próprio negócio de comida venezuelana. Este ano, a situação da imprensa na Venezuela se agravou ainda mais com a pandemia do novo coronavírus. Somente no primeiro semestre, já foram 240 casos de repressão ao trabalho dos jornalistas. 206 profissionais foram vítimas de algum tipo de violência ao cobrir a crise de saúde no país. El COVID-19 se ha transformado en la excusa perfecta para que el régimen reprima, avasalle contra la población, contra los derechos básicos, las libertades fundamentales. Esta situación se ha incrementado, se han cerrado más espacios durante la pandemia. Há quase 2 meses, a CNN Brasil mantém contato com assessores do governo. Fizemos um convite oficial para entrevistar Nicolás Maduro, mas até agora não houve uma resposta. O que fica de tudo isso é o desejo por dias de liberdade. Una lucha por la igualdad social realmente, por la libertad de expresión, por un cambio real. La ausencia de libertad de expresión en Venezuela es un indicador también de la ausencia de democracia. Dias melhores. Si no hay libertad de expresión, no existe democracia. Yo voy hasta donde yo puedo, hasta donde yo sé, hasta donde mi corazón y mi mente me lo permiten.